Assim, deixa eu só Ok. ver qual, o que que foi esse... Tá, ok, tranquilo. A gente vai agora conseguir passar. Aí, eu acho que a gente já tá tudo certinho. Acho que só porque veio um aviso do pessoal que está vendo pelo YouTube. Mas agora já deu certinho aqui, já estamos ao vivo. Muito bom, o pessoal já está chegando. Então, nós estamos ao vivo pelo Instagram e o canal do YouTube. Eu não sei se ele já foi direto, mas qualquer coisa na hora que o YouTube permitir foi. Mas a gente já está aqui pelos nossos amigos Ok. do Instagram. Boa noite, pessoal. Vão se chegando, sejam Boa bem-vindos. noite. Muito bom. Hoje tivemos uma pequena intercorrência, por isso a gente teve que atrasar um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo e nós estamos aqui. Boa noite, amigos. Venham se chegando. Sejam todos bem-vindos para mais uma live desse nosso projeto, que hoje está recebendo a nossa querida amiga e voluntária de tanto tempo da nossa casa, a Maria José. Boa noite. Então, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. E nos desculpem esse pequeno atraso, foi mesmo uma intercorrência, mas graças a Deus conseguimos estar aqui. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Depois eu passo para Maria José, que ela vai se apresentar, e aí a gente vai começar o nosso assunto de hoje. Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a serenar os nossos corações e agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui hoje, pela oportunidade e a permissão de estarmos mais um dia para este projeto. Agradeço por todo o amparo, todo o cuidado da espiritualidade, por nos permitir, né, manter esses nossos encontros, mesmo que virtuais, para que a gente possa continuar tendo, através da doutrina, todo o suporte, todo o amparo, em momentos como esse que assola a humanidade. Mestre Jesus, nós te agradecemos, espiritualidade amiga, que ampara os projetos de Irmã Marinha. Agradeço mais uma vez também a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos que estão agora ao vivo e os que assistirão depois ao vídeo gravado. Agradecemos pela Maria José e que todos os pensamentos, tudo que a gente vai refletir, né, nesse nosso encontro de hoje, possa se internalizar nos nossos corações e trazer o bálsamo salutar às nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada. Então, querida Maria José, se apresente, apesar de que todo mundo te conhece, mas se apresente, fale um pouquinho de você e vamos começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder fazer essa palestra, né? Um comentário, né, sobre o poder da prece e a oração, né? Para quem não me conhece, eu sou Maria José Baldi. Conheci a casa em 1971. Fui lá pela dor, a convite de um colega de trabalho, né? E fui recebida pelo senhor Sebastião, antigo presidente, fundador da nossa casa de oração, o qual me recebeu com muito carinho, com muito amor, me orientou a seguir o caminho do bem, me fortaleceu na época. E lá estou por amor. Lá me casei, tive 2 filhos, passei um período fora, trabalhando fora, mas sempre com pensamento voltado à casa de oração. Hoje sou viúva, 4 anos e pouco, mas continuo lá trabalhando, faço parte do grupo de senhoras
ajudo naquilo que eu posso e me sinto uma felicidade em estar trabalhando na casa de oração. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre o poder da prece, o poder da oração. É um bate-papo, você pode me interromper, falar o que acha, né, o que deve, o que não deve, e vamos lá. O poder da prece, o poder da oração. Qual que é o poder da oração? O poder da oração vem de mim? Vem de você? Não, vem de Deus. Deus é o poder. O poder está em Jesus. E é Jesus que responde à oração e realiza o impossível. Quantas vezes olhamos para cima com os olhos cheios de lágrimas e pedimos a Deus forças para continuar? Quantas vezes entramos em desespero e queremos desistir da vida? Quantas vezes, quantos de nós não estamos assim nos momentos, né, nesse momento atual das nossas vidas? Então, o que é orar? Orar é confiar em Deus. É, acima de tudo, ter fé e acreditar que tudo irá passar. Lá no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, tá? Diz assim: a prece, a oração, é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele espírito, e quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, seus anjos, que são os bons espíritos. A palavra orar é uma das expressões mais lindas que pode existir. Mas muitos de nós não sabemos orar. Porque muitas das vezes nós queremos ser difícil de entender, né, o que é orar. Por quê? Porque para muitos é complicado se esforçar para se aproximar de Jesus. As pessoas não têm experiência de abertura, de confiança para saber como falar com Ele, para saber que esperar e crer que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que o dele é sempre o melhor. O tempo de Deus, né? A oração, ela nos leva mais para próximo, nos leva para mais próximos de Deus. E é preciso orar incansavelmente, pedindo a Deus por proteção, pedindo a Deus sabedoria, mas acima de tudo, orar agradecendo a Ele pelo dom da vida. Então, maneiras de orar. Como eu devo orar? Em silêncio, com o pensamento voltado para Deus. É entrar na presença e comunhão com Deus. É nosso dever orar todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. É nosso dever, mas quão poucos são os que sabem orar. Por quê? Porque a oração deve ser feita com humildade, com profundeza, abrindo nosso coração à meditação. Pedir a Deus que nos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Jesus, estando no último sermão, ele foi indagado por Lucas, que disse: Senhor, não sabemos orar.
por favor, nos ensine. E Jesus tão sabiamente ensinou a oração do Pai Nosso, a qual é orada, né, ou rezada por todos os povos e línguas. É a oração universal. Finalidade da oração. Por que precisamos da oração? Porque precisamos elevar a nossa alma a Deus. É o ato de nos ligar a Deus. Precisamos exprimir uma ideia e tocar a alma. Levar à reflexão. Precisamos ascender na escala vibratória da sinfonia cósmica. Precisamos verbalizar o que queremos através das palavras e do pensamento positivo. E, acima de tudo, ter gratidão. As condições da prece, da oração. A forma não é nada. O pensamento é tudo. O bom pensamento, o pensamento positivo, vale muito mais do que muitas palavras ditas. O pensamento por si só já é uma oração. Lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 27, segundo Paulo, lá no item 16, ele fala que a oração deve ser inteligível, para que possa tocar o coração, para que possa tocar o nosso espírito. Deus, ele vê o que se passa no fundo dos corações. Deus lê o nosso pensamento e percebe a nossa sinceridade. Emoções da oração. Com a oração, eu tenho um sentimento de paz e equilíbrio. A oração é um sentimento de confiança em Deus. Se estiver difícil, ore que melhora. É um ditado, né? Está difícil, ore que melhore. Quando a oração é bem feita, ela nos fortalece. A prece, a oração, é um recurso emocional para rogar e receber benefícios da divindade. E quais são os benefícios da oração? São 3. Primeiro, para a mente. Você deve praticar mais a oração porque ela ajuda a desenvolver a sua mente. Ou seja, quando nós criamos o hábito de orar, principalmente quando oramos com gratidão, o cérebro cria novos neurotransmissores, quando nos dão mais motivação, mais bem-estar, mais sensação de paz. Então, isso é para a mente. Nós criamos esse hábito de orar. O outro é para a espiritualidade. O poder da oração vai te conectar com a espiritualidade. E quanto mais você ora, mais inteligente e sábio você fica. Quanto mais você ora, mais você fica perceptível à realidade espiritual. A oração, ela tem poder de te deixar em um estado alterado de consciência. Então, esse é para a espiritualidade. É conectar com a espiritualidade. E o terceiro é para a saúde.
O poder da oração transforma e cura o nosso corpo. A física quântica, né, ela comprovou que quando nós oramos, efetivamente nós alteramos as células do nosso corpo, inclusive o nosso DNA. Milagrosamente, o poder da oração faz você mudar o seu DNA. Isso quer dizer que orar pode te transformar em outra pessoa. E todos esses estudos só comprovam o que Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás, né? Orar e vigiar. Um outro estudo realizado por médicos e pesquisadores foi feito na área da saúde. Esse estudo, ele revela que pessoas que praticam a oração regularmente, elas diminuem os riscos de ficarem doentes. Porque tem a prática da oração, né? Esse mesmo estudo também revela que essa prática acelera o processo de cura nas pessoas. Aí nós temos os tipos de oração. Lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, nós temos, pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, são 3 tipos de oração. É o louvor, o pedido e o agradecimento. Louvar, o que significa? Elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. Glorificar a Deus, né? A prece é um louvor. A prece de louvor, ela é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual nós expressamos o nosso júbilo. Quer dizer, nós expressamos nossa alegria, nós expressamos nossa felicidade pela sua sabedoria, bondade e justiça. Então, o Espírito Emmanuel, ele ressalta outro aspecto dessa glorificação. Notadamente, quando estamos enfrentando problemas e desafios, até nesses momentos, nos é possível bendizer a sua bondade e misericórdia para conosco. Porque muitas vezes a gente está enfrentando problemas, quem não tem problemas, né? Todos nós temos, e esquecemos de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de bendizer a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício, os motivos de sofrimento e buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. O outro item é pedir. O que é pedir? E como nós pedimos? Nós somos eternos pedintes. Pedir é solicitar, é implorar, é suplicar a Deus, né? É o pedido de algum benefício ou graça, quase sempre está implícito em uma oração, seja ela referente às necessidades morais, espirituais
e até mesmo materiais, daquele que ora ou por quem se ora. Mas, todavia, muitos acreditam que a oração ela tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências ao sabor de sua vontade. Outros, né, outras pessoas, em suas petições, elas também fazem uso da barganha. É a troca de vantagens que desejam, se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. É o que nós chamamos de promessa. Promessa, isso. Se eu receber isso, eu dou isso em troca. É uma Se eu barganha com conseguir Deus, né? essa graça, eu vou subir a escadaria de São Judas com o joelho. De joelho, Então, várias vezes, que a gente promete coisa assim, né? então a gente acha que fazendo essa troca, essa barganha, que a gente vai ser atendido ali naquela hora, né? Eu estou te pedindo isso, mas se eu conseguir, eu te dou isso. Então, são as promessas, né? Diante dessa realidade, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 663, ele questiona as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E como resposta, os espíritos superiores responderam: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Então, eles nos dão força para suportar, né? Já o dissemos que a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita. Por quê? Porque ela fortalece, ela nos fortalece. E é já um grande resultado. Lá no Evangelho mesmo fala, né? Ajude-te e o céu te ajudará. Está lá no Evangelho. Então, eu tenho que me ajudar para que o céu possa me ajudar. Aliás, Deus, ele não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Ah, eu vou fazer uma prece aqui para Deus mudar a minha prova, desviar o curso dessa prova. Não. Cada um veio com a sua prova, né, para crescer e evoluir. Cada um de nós temos que passar o nosso momento ali de sofrimento, de dores. Não é porque eu vou pedir que Deus vai mudar o curso das minhas provas, não. Verdade. Bem, que nós estamos no mundo, né, na Terra mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para passarmos pelas provas que nós pedimos. Porque faz em parte outros do nosso adiantamento, né? Então, é a faz mesma parte coisa da da nossa gente pedir evolução, algo. Como é que a gente vai do pedir para Deus nosso, uma coisa que vai fazer bem para a gente, né? Por mais que agora a gente não consiga enxergar. do nosso crescimento, né, espiritual. Então, com a doutrina espírita, nós podemos aprender que a oração ela não suprime de imediato os nossos problemas e dificuldades, mas renova-nos o ânimo e a disposição, a fim de que venhamos ou
a sublimar ou a remover tudo aquilo que nos angustia e nos faz sofrer, né? Então, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos a fazer a oração de acordo, né, com aquilo que nós queremos, pedindo a Deus força, coragem para vencer a nós mesmos. E nós precisamos de nos vencermos. Precisamos de força, de coragem para vencer a nós mesmos. E muitas vezes nós nos sentimos angustiados, achando que a gente não vai aguentar tanta decepção, tanto sofrimento, tantos problemas, tantas dificuldades. Mas nós não podemos pensar assim, porque, acima de tudo, né, a oração vem do poder do pensamento, é o pensamento positivo. Se eu começar a pensar na minha dor, no meu sofrimento, na minha dificuldade, eu começo a pensar coisas negativas e esqueço de elevar o pensamento a Deus. Esqueço de me conectar com a espiritualidade maior. Então, a prece, ela tem o poder de nos fortalecer para os desafios cotidianos, porque, na realidade, eles são os impulsionadores do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento pessoal, do nosso crescimento. Então, faz parte. Nós precisamos, né, dessa dificuldade. Enfáticas palavras do Espírito André Luiz, ele diz: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, constitui a fórmula básica da renovação íntima, né? Pelo qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão, a sabedoria, né? A paciência, o aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos. Porém, o Espírito Emmanuel nos incentiva a atentar para outros efeitos da oração que nem sempre são perceptíveis. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que solicites. Então, nós temos que orar, né? Pedir e prestar atenção. Algo virá até nós de alguma forma. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa. Hoje a gente, né, nas redes sociais, muitas vezes a gente olha e vem uma mensagem ali, fala, opa, foi feita para mim, né? Mais que isso, né?
as respostas do Senhor às nossas necessidades e petições, muitas vezes, buscam, através dos próprios sentimentos, a subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Então, com relação à oração que fazemos em benefício de outrem, porque a gente pode rezar para outra pessoa. E na nossa casa de oração, o que mais vejo é isso. Ore por mim. Peça uma irradiação para mim. Fulano está no hospital, está mal, precisa de uma ajuda. Faça uma oração em benefício de fulano, de A, de B e de C. Nós podemos, sim, fazer essas orações em benefício de outrem. Os espíritos superiores, né, lá na questão 662 do livro, nos fala o seguinte: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então, nós possuímos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Então, se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos. E eu que digo, como eu peço oração para outras pessoas. E muitas vezes, pedindo oração para outras pessoas, com aquela vontade de ajudar, de beneficiar aquele que precisa da oração, eu até esqueço de orar, de pedir para mim. E nós precisamos primeiro olhar para nós, né? É igual o exemplo do avião, a máscara cai, primeiro eu coloco em mim para ajudar o outro. E eu muitas vezes olho o outro e esqueço de mim. Mas isso já faz parte, esses anos todos na casa de oração, as pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Pediu, eu estou ali ajudando. Mas que é isso eu estou fazendo? Oração para fulano, estou colocando. Irradiação para um, estou colocando. Eu trabalho na biblioteca e muitas vezes atendo ligações pedindo orações, pedindo irradiações. Eu vou, escrevo no papelzinho e levo para a oração, entrego ao dirigente. Mas aí, às vezes, eu fico pensando assim, por que a pessoa não vem até aqui? Eu vou pedir, eu peço com muito amor, muito carinho, naquela vontade, naquele desejo que a pessoa melhore. O outro, muitas vezes, é atendido pela oração, mas o que recebe primeiro sou eu que estou ali dentro da casa. E às vezes eu passo isso para as pessoas. Por que você não vai à casa de oração pedir por você mesmo? E nós precisamos de pensar assim e não receber tudo de mãos beijadas. Como, né, fala no Evangelho, ajude-te que o céu te ajudará. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero ser ajudada, eu tenho que caminhar até a casa de oração. Eu posso pedir uma ajuda, uma orientação, né? Eu não sei como orar, eu não sei como escrever isso aqui. É diferente. Mas todo dia ligar na casa, eu tô passando por esse problema, reza para mim. Pede o dirigente assim, na reunião de sexta-feira,
Eu atendo o telefone, eu estou precisando de oração, escreve aí meu nome, tal, tal, tal. Quando eu entrego para o dirigente, ele começa a rir. Por que que a pessoa não vai lá? Porque tem um lá dentro para pedir oração para ele. Mas a gente faz com muito carinho, com muito amor, né? Por quê? Porque é uma prece, é uma oração que vem do coração. E quando é feita com o coração, né? Ela é fundamental, que a dos lábios não é nada. Então tem que ser o que a pessoa sente, ter a oração do coração, né? Então aí é o pedido para outras pessoas. E muitas vezes as pessoas estão com uma doença ou um problema, né? E elas são imprescindíveis para o resgate de erros passados ou para que ela consiga repensar o próprio comportamento. Porque a pessoa, nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de mudar o nosso próprio comportamento. Esse tipo de oração para outra pessoa tem um nome também de oração intercessória. Nós pedindo em intenção de outra pessoa. E o terceiro tipo de oração é o agradecer. Agradecer é reconhecer um benefício recebido. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos. Pelas bênçãos da vida, da saúde, da família, dos amigos, do trabalho, da ajuda recebida numa casa de oração e por aí vai. Então, é o agradecer, é reconhecer esse benefício recebido. E aqui, né, nós voltamos a falar de Paulo, né? Que você sempre fala, né? Em tudo, dar graças. Em tudo nós temos que dar graça. Mas muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor a tudo isso, em razão, muitas vezes, de se encontrarem fortemente envolvidos nos difíceis e negativos aspectos da existência humana. Então, quando eu estou envolvido ali com pensamentos negativos, achar que eu não fui atendido, achar que Deus não olhou para mim, eu esqueço. E nós devemos agradecer o tempo todo. Nesses tipos de orações, quando vem louvar, pedir e agradecer, ao meu ponto de vista, deveria ser agradecer, 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 para depois louvar a Deus e depois pedir. E a gente faz o contrário, a gente pede. Raramente a gente faz um louvor a Deus, reconhece a misericórdia de Deus. E às vezes a gente agradece aqui ou ali uma graça recebida quando não fazemos uma promessa. É a barganha, né? Então, nós devemos agradecer em tudo, dar graça. Aí vem o merecimento da oração. O merecimento da oração, ele pode ser instantâneo. Pode ser no momento exato da oração, por receber ondas benéficas do mundo espiritual e do pensamento positivo. Fazer o bem aos semelhantes, porque quando oramos, sentimos a vontade de praticar o bem e atrair a influência dos bons espíritos que se associam ao bem que se desejam fazer. Então, nós temos que fazer o bem, porque enquanto estiver fazendo o bem, mesmo sem eu orar, eu estou sendo ajudado. Né? Então, fazer o bem é um
do merecimento da oração. Iluminemos o nosso coração fazendo o bem para recebermos o bem. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. E também é absolutamente inútil orar a Deus e continuar a ferir os outros, né? Porque muitas vezes a gente ora a Deus, a gente pede tanta coisa, mas continuamos a ferir o nosso próximo. E lá no Evangelho tem, lá no capítulo 10, né, o sacrifício mais agradável a Deus. Lá está escrito, antes de depositar a sua oferta no altar, se tiver qualquer aborrecimento, qualquer mágoa com seu próximo, vá primeiro reconciliar. Então, se eu não reconciliar com o meu próximo, com o meu semelhante, a minha oração vai ser inútil. E como eu quero receber de Deus, como eu quero as bênçãos, o perdão de Deus, se eu tenho uma mágoa com o meu semelhante, se eu não perdoo o meu semelhante? É inútil eu pedir. Mas Deus não esquece nem desampara de nenhum de nós, né? Pela sua misericórdia. Então, a oração para alcançar o melhor resultado, ela deverá ser seguida de ação, seguida de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento. O desejo da nossa melhoria dia após dia. Nós temos que ter essa vontade de mudar. E aí a gente vai merecer a oração, vai fazer por merecer a oração. Porque a oração, ela nos leva para mais próximos de Deus, né? E é preciso orar. Nós todos precisamos orar incansavelmente, pedindo a Deus por proteção, por sabedoria, pela saúde, né? As mães que pedem para os filhos, né? Eu, vovó, agora pelos netos, pelos amigos, né? Mas, acima de tudo, devemos orar, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Como orar? Nas horas das dificuldades. Mas nós não devemos esperar só os momentos difíceis para fazer oração. Podemos estar orando todo dia. Ao acordar, a gente já deve acordar assim: obrigado, meu Pai, obrigado por mais um dia, muito obrigado, eu estou viva, obrigado pelo dom da vida, eu acordei. Eu faço assim todo dia antes de sair da cama: obrigado, meu Deus, estou viva. Né? Muito obrigado. Tem vários exemplos de oração. Tem a oração do Salmo 23, que eu lembro muito do nosso irmão Celso Teodoro, né? Lá da casa de oração, quando a mãezinha dele, antes de falecer, falava dessa oração. Então, todas as vezes que eu vejo o Salmo 23, que eu leio, que eu oro esse Salmo 23, eu lembro do Celso. Tem a oração da manhã, que fala do silêncio, né? Vai pedir ajuda, proteção. Eu lembro da nossa querida irmã, Dona Edith, que é uma grande trabalhadora da nossa casa de oração. E muitas vezes a nossa irmã Abigail, dirigente também da reunião de quarta-feira, ela fala assim: Dona Edith, faça aquela oração. Aí ela fala assim: ai, meu Deus, não sei se eu vou saber rezar direitinho. Mas ela reza com o coração, com fé. Mesmo que esqueça alguma palavra, ela fez aquela oração ali, que é maravilhosa. Né, que pede, é a oração da manhã, que a gente fala no silêncio dessa manhã, e ela reza lá assim: no silêncio da noite, que ela está rezando à noite, eu venho pedir-te a paz, a força, a sabedoria, pronunciada com o coração.
Tem o Salmo 91 também, que na Bíblia, né? Que é uma oração. Lembro muito daquela oração, Jesus anda comigo, comigo Jesus está. Se ele está comigo, ninguém será contra mim. Lembro da nossa irmã Maria, mãe do André lá, né? Que rezava sempre essa oração lá com os mensageiros dela de luz. Ou simplesmente dizer, Jesus, eu estou aqui. Obrigada, meu Pai, pela vida. Eu estou aqui. Me ajuda, ou me ilumine, me dê força. É uma oração, né? Hoje eu estava até preparando assim, a palestra, eu estava vendo uma oração de cura, que é do mantra Seja a luz da vida, onde fala assim, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou paz, eu mereço ser amada, eu mereço ser feliz e eu mereço ser saudável. Isso caracteriza o pensamento positivo, né? Eu posso, eu creio, eu quero, eu consigo. E aí, o universo, ele conspira ao nosso favor. Nesse pensamento positivo, uma vez, numa sexta-feira, eu dei uma palestra lá na casa de oração que falava sobre o poder, não era o poder, o pensamento positivo. E eu contei uma historinha minha, de criança, né? Que eu fui Miss. Eu fui Miss Rio Arrudas. Eu morei em cada pedacinho na beirada do Rio Arrudas, antes de transformar lá na Via Expressa. Então, Calafate, como é que fala ali? Calafate. Você veio andando a Via Expressa, né? Até chegar no lado de cá. Ali, Calafate, Padre Eustáquio, Seguindo a Minas vida da flor do Brasil. dia, né? Morava ali nas favelas, na beirada do rio. Então, eu falei, eu fui Miss Rio Arrudas. Então, lá era aquelas casinhas simples. Meu pai desentendia com o vizinho, mudava, pegava outra casinha. Não era nem comprar casinha, era invasão, era favela. Então, eu fui passando de pedaços em pedaços ali, né? E é Carlos Prates e ali para fora. Então, pequena, vendo meu pai ali naquela confusão, mora aqui, mora ali, eu pensava assim, não, eu não quero essa vida para mim. Não conhecia espiritismo, não sabia orar direito, mas eu conversava com Deus todos os dias, baixinho. Eu quero crescer, comprar uma casa, um carro. Eu quero crescer, comprar uma casa e um carro. Eu quero crescer, estudar, comprar uma casa e um carro. Não falava nem em casar, nem namorar, nem nada. Estudar, comprar uma casa e um carro. E eu consegui. Então, aquele pensamento positivo de falar eu quero, eu quero, eu quero, o universo, ele conspira ao nosso favor. Eu acreditei, eu confiei que eu ia ter um período da minha vida melhor. E assim foi. Eu consegui estudar, né? Comprei uma casa, meu pai faleceu, depois comprei o carro. Depois que eu fui conhecer o marido, namorar, casar, etc. Né? Mas aquilo que eu pedia, quero estudar, comprar uma casa e um carro. Por que eu queria comprar uma casa? Porque era 3 meses num barracão aqui, vinha a chuva, levava tudo. Vinha a enxurrada, a gente estava sem teto, ia para outro cantinho. Então, aquilo acho que ficou no meu subconsciente, comprar uma casa. Estudar, comprar uma casa e um carro. Né? E, pelo pensamento positivo, eu consegui. Eu tive esse merecimento, essa graça.
Tem uma historinha também de num grupo indígena, numa floresta, que o pai chegou para um filho, né, e disse para ele que o homem, para se tornar homem, ele tem que passar uma noite na floresta, não sei se você conhece essa historinha, de olhos vedados. Passar ali na floresta, sozinho, a noite toda, sem tirar as vendas, a venda dos olhos. E só tirar quando o dia amanhecer. E o rapaz pensou assim, vai ser difícil, como eu vou ficar na floresta, sozinho à noite, né? Bichos, né? Mas para ser homem, eu tenho que passar por essa prova, por esse teste. Eu vou fazer o que meu pai está pedindo. E ali ele ficou. O pai colocou a venda nele, nos olhos, e ele ficou. Aí ele ouvia barulhos, rastros de animais ferozes, né? E o medo estava dentro dele, mas ele manteve firme. Quando amanheceu o dia, que ele tirou a venda, que ele olhou, ele viu o pai dele, que estava ali ao lado dele o tempo todo. Então, assim é Deus conosco. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Nós é que não percebemos a presença de Deus. Nós é que não sentimos a presença de Deus e não sabemos agradecer o que Ele faz por nós. Porque nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós queremos uma coisa e Deus nos dá outra. Por quê? Às vezes aquilo que pedimos não era o melhor para nós, né? Mas Deus está ali do nosso lado. Jesus está conosco diuturnamente. E nós somos tão ingratos, né? Não sabemos reconhecer essa misericórdia divina, né? Então, é isso aí o que eu tinha para falar da oração, do poder da oração, que quando é feita com o coração, vai longe, a gente alcança tanta graça, tantos pedidos que são atendidos pela espiritualidade amiga. Eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer a irmã Lavínia, a essa casa querida que sempre me acolheu, né? Com muito carinho, com muito respeito. E eu sempre fiz também por merecer. E é isso aí. E antes que você fale alguma coisa, hoje eu estive na casa de oração e quero aqui deixar, eu parabenizar Isso. o grupo de jovens que estavam lá, todos para receberem as doações de alimentos não perecíveis. Muito bom, É isso isso mesmo. aí, é o que nós precisamos, é do trabalho do Unijovem, porque nós que estamos mais para lá, precisamos do Unijovem para dirigirem a casa, porque os trabalhos não podem parar. Estamos numa época difícil da pandemia, mas existem famílias, né? Como nós sabemos lá, são 33 famílias assistidas que precisam desse alimento. Sim. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, meus parabéns ao Unijovem, que Jesus os abençoe cada vez mais, continue assim, juntos, unidos, trabalhando na seara divina. Muito Isso obrigada pela mesmo. oportunidade. Muito bom. E aí eu reforço, aproveito, né, o ensejo da sua fala, porque realmente já até me passaram aqui a mensagem que a diretoria da casa pediu para reforçar esses parabéns para a equipe, né, de jovens que esteve lá hoje fazendo a campanha de arrecadação, né, seguindo todas as medidas de segurança.
E também a todas as pessoas que doaram, agradecemos muito também a todos que Agradecer foram, os que que doaram. doaram, Uhum. exatamente, porque graças a Deus parece que chegou a quase 900 quilos, então assim, vai garantir a assistência para essas famílias por um tempinho, né? Então a gente agradece do fundo do coração. Muito bom, Achei até Jana. bonitinha a Júlia. Ela falou assim, a Julinha falou assim, ai, estou tão feliz, recebemos tantas doações. Assim, aquele entusiasmo de estar ali trabalhando e recebendo o alimento para o mais necessitado. Porque é isso aí. Se a casa está fechada, não podemos fazer a campanha do quilo, mas as famílias precisam do alimento, Sim. né? E é muito bom trabalhar na casa de oração. Com certeza. Então, muito bom. Parabéns então a todo mundo que esteve envolvido, aos que doaram, aos que estiveram lá hoje. Com certeza os frutos serão ótimos, né? Que a gente vai conseguir garantir a assistência para essas famílias, pelo menos por um tempinho. Muito bom. E agora que a gente está cheio de comentários, cheio de parabenizações, o pessoal está gostando bastante da palestra, achando o tema muito oportuno, interessante, como realmente é, né? Mas, assim, interessantíssimo isso, né? E é engraçado como, às vezes, a gente não, não tem, nem todas as pessoas têm a oração como uma rotina na sua vida, né? E é exatamente aquilo que você falou. Só de abrir os olhos a gente já tem que agradecer, né? Uhum. Assim, os motivos para agradecer aqui não faltam, né? São inúmeros. Exatamente, só, como você bem falou, só pelo dom da vida, só de nós estarmos aqui, nessa oportunidade de ter uma encarnação, de viver e de poder estar neste mundo e fazer da nossa existência, né, uma das melhores existências que a gente já teve, porque a gente está sempre evoluindo. Então, só da gente estar encarnada, a gente já tem que agradecer mesmo a oportunidade de aprimoramento. Muito bem colocado. E a Mônica, ela comentou o seguinte: quando rezamos, exercitamos nossa humildade. E é exatamente isso, né? E essa oportunidade da gente se conectar com Deus. O momento da oração é esse momento, é um momento de conexão. Então, é um momento que a gente tem que acerenar o coração e a gente fazer essa conexão, né, com os seres iluminados. Às vezes você não precisa, né, de falar aquelas palavras mais rebuscadas, que foi até um comentário do Celso, ele deixou aqui esse comentário para a gente. Que não, a oração não precisa ter aquela grande quantidade de palavras bonitas, às vezes repetidas. A oração é um momento íntimo nosso com Deus. Exatamente. É o nosso momento, é a nossa conexão com Deus, né? A gente fala em pensamento, não precisa falar alto, não precisa gritar. Como eu disse, né? Deus conhece cada coração, ele lê o nosso pensamento. Antes Né? mesmo da gente pronunciar as palavras para Ele já sabe o oração, que a gente ele já quer. sabe o que a gente quer, ele já sabe o que a gente vai falar. Exatamente. Ele sabe. Mas esse momento, né, ele é importantíssimo para a gente realmente conseguir fazer essa conexão, a gente abrir o nosso coração, mostrar que a gente está disposto, né, a fazer este momento. E lembrando que é uma adoração, é uma aproximação, é uma comunicação. E lembrar, como você também falou, né? A oração não é só para pedir, ela é também para louvar e para agradecer. Exatamente. Aí a gente tem outro comentário da Rocha Forte. Muitas vezes o nosso pedido demora um pouco para ser atendido, mas não quer dizer que essa prece não foi ouvida. Exatamente. É o orar e esperar. Uhum. Né? Esperar o tempo de Deus. É porque nós pedimos hoje, mas a gente quer como se fosse ontem, né?
e a gente não sabe o que é o melhor para nós. Então, a gente tem que orar, confiar, ter fé e esperar. Esperar o tempo de Deus. E Exatamente. tudo se resolve. Exatamente. E ter também aquela consciência, né? Que é pedir e não perseverar, né? Pedir e não trabalhar. Pedir e não aguardar com confiança é esperar que aconteça um milagre, né? Uma coisa que vem do nada. Exatamente. E tem que ter ação, né? Precisa de ação. Não adianta esperar parado. Precisa de ter, igual você falou, o bom pensamento, o otimismo, essa confiança, né? Que a gente tanto já falou aqui, no presente e no futuro, tendo a certeza de que, assim, tudo que está acontecendo para o bem. Tudo que a gente está passando é o que a gente precisa passar. Então, não adianta pedir para a prova ser retirada, para a dificuldade milagrosamente diminuir, que isso, infelizmente, a gente não vai conseguir, né? Eu já vi um palestrante uma vez fazendo uma analogia, falando que, às vezes, Deus é como a gente com a criança que quer enfiar o dedo na tomada. Você não pode deixar ela enfiar o dedo na tomada, porque aquilo vai fazer muito mal para ela. Então, às Exatamente. vezes, não ter o que a gente tanto pede é um benefício. Exatamente. Que a gente não sabe, né, tão bem. Nem sempre tudo que a gente quer é realmente o melhor. Por isso é que a gente tem que confiar. A gente faz a oração para a gente poder se fortificar, se fortalecer, para a gente manter firme, perseverante, mas tendo esta confiança de que realmente o que vem para o melhor. Né? Não necessariamente o que a gente quer, que vai também muito com o que a gente teve aqui de comentário. A Mônica comentou assim pra gente, se não houver, por exemplo, uma cura do corpo, com certeza haverá a cura da alma. Então, às vezes, a gente tá orando pedindo a coisa errada. Então, assim, você está orando pedindo a cura, né, de uma doença, quando, na verdade, aquela doença é a sua cura. Então, você pode não ter exatamente aquilo que você queria, mas algum amparo você está recebendo. Porque é através da doença que você vai mudar, vai modificar, né? Vai lembrar que existe Deus, né? Mas a gente pergunta, né? Como em outras palestras foram ditas, que por que Deus comigo, né? Por que aconteceu isso comigo? O que você fez comigo, né? A gente não quer entender, a gente não quer saber. E nós precisamos da doença, né? Do sofrimento, da dor, para crescer. Porque se tiver tudo certo, a gente não lembra de Deus, não. A gente pensa só no material, nos prazeres da vida. Mas quando a coisa aperta, ai meu Deus, Jesus me ajuda, né? A gente corre, como diz, quantos de nós que não olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas pedindo a Deus um socorro, uma ajuda para continuar? E a gente precisa disso. Mas a gente tem que aprender a esperar, aprender a confiar em Deus, né? Aquela palestrante, a Cida Praeiro, né? Quando ela falou no confiar, fiar, né? É tecer, que eu ainda falei da colcha de retalho, que a gente vai colocando pedacinhos por pedacinhos e vai levando. Hoje está mais ou menos, amanhã está melhor, né? Depois melhora um pouquinho aqui, mas vamos viver o hoje, vamos fazer por merecer. Porque Deus não desampara ninguém. Então, como eu disse lá no início, né? O poder da oração, qual que é o poder? É Deus, só Deus tem o poder. É porque a sua oração é poderosa. O poder é Deus. E nós temos que fazer por merecer. Porque se eu tiver um problema com meu semelhante, se eu não amar, se eu não perdoar, se eu não mudar,
por que eu vou pedir a Deus? E por que eu quero a resposta ali imediata? Né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. No Evangelho mesmo fala, né? Que conhece o verdadeiro cristão pela sua mudança, a mudança de hábito, a mudança de atitude. Né? Eu tenho que mudar. E é difícil, porque nós estamos aqui passando por transformações e expiação. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas. Então, o que nós precisamos fazer? Ser mais humilde, entendeu? Tirar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, isso tudo nos atrapalha. Até no momento de conectar com Deus. Porque numa oração, se eu penso só em mim, eu estou sendo egoísta. E muitas vezes eu peço coisas materiais, ao invés de pedir paciência, sabedoria para exercer a paciência. Exatamente. Né? Resignação. A gente não sabe orar ainda, não sabe conectar com Deus. Mas a gente chega lá. Com certeza. E é exatamente dentro disso que você está falando. Assim, às vezes a gente faz uma oração dentro de uma situação pedindo algo que talvez seria bom para mim. Só que Deus é muito mais do que isso, né? Além dele saber o que se passa dentro do nosso coração, o que a gente não sabe, que está escondido lá por trás dos véus das outras encarnações e todo o contexto, né? Então, assim, neste momento, eu posso estar pedindo uma coisa que seria um bem só para mim, mas poderia ser mal para o outro. Então, por isso é que a gente precisa de realmente ter essa certeza de que nada acontece por acaso e que tudo o que está acontecendo é da exata forma com qual deveria acontecer, né? E isso é o que dá para a gente essa certeza de que a gente pode confiar e perseverar, né? O Chico Xavier, ele tem uma frase, ele fala: nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Então, a gente nunca vai ficar sem a resposta. E quando você citou, né, o Emmanuel, eu ia falar desse capítulo também, que é o capítulo 24 do livro Coragem. Ele fala muito isso, né? Oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Vai vir. A resposta vai vir por alguém, igual você falou, vai vir de uma mensagem que a gente vai ler na rede social, vai vir de um amigo. Por um amigo, por um livro. Pode ter alguém que vai cair numa live como a nossa, que precisava de escutar o que a gente está falando aqui agora. Então, assim, vem de algum lugar, vem de algum lugar. Eu me lembro uma vez que uma pessoa que foi de uma outra casa, lá na nossa casa de oração, levar livros psicografados por ele para serem vendidos lá com a finalidade de angariar o dinheiro para comprar a sede da casa de oração deles lá. E eu coloquei os livros lá para vender, deixei lá na casa de oração, comprei alguns para dar de presente e dei um de presente para uma grande amiga minha, que quando eu entreguei o livro, ela ficou numa felicidade, que falou: era isso que eu precisava. Eu precisava ler um livro assim. Então, às vezes, foi feita uma oração e a oração foi enviada a ela através de um livro, que eu nem sabia. Mas Deus coloca as pessoas certas na nossa vida para nos ajudar, né, a caminhar, para nos orientar. E é aquilo que eu falei, quando a pessoa às vezes pedem oração, a gente pede com muito amor, com muito carinho, mas por que não ir à casa de oração? Porque precisa
precisa da pedir você ação. mesmo, Precisa da não é? ação, né? Precisa de você É a ação. realmente E, agir uhum, dentro daquele propósito. Porque é o que eu friso muito. A gente não precisa de acertar. Basta o nosso primeira intenção de ir no caminho, porque Deus vê o propósito. Ele vê muito mais a exato, intenção do que a ação. Então, só de você exato. ter aquela vontade, né? Então, se você mesmo orar, você pedir a Deus, né? Até o fato, assim, de você pedir uma oração a alguém, mas você ir atrás disso, realmente mostra o seu desejo e a sua vontade, né? A gente precisa de ter ação, né? Da mesma forma que não adianta a gente ter a fé sem a razão, não adianta também a gente pedir sem agir, né? A É, gente tem que estar dentro disso. E isso daí que a gente está, né? Isso que bate com outra coisa que você estava falando, igual a barganha. Né? Não vamos criticar, né, os nossos irmãos que têm em sua crença que as é. promessas, né, A vão, gente não precisa tocar em, né, isso, nessa questão. a gente não está criticando. A gente está É, falando aqui, dentro do contexto do conhecimento do Espiritismo, a gente sabe que vai muito além disso, que é isso, a fé raciocinada, que a gente sabe que a gente não vai fazer uma barganha com Deus. Barganha a gente faz com seres que são tipo a gente, né? é, Os espíritos errantes, a gente que está aqui. Ser de luz, né, o ser perfeito, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eles estão muito além disso. Deus, Jesus, o governador do orbe planeta. terreno. E, Uhum, toda a espiritualidade de luz, eles já passaram dessa há muito tempo. É a gente que está nessa ainda. Mas a é, gente saber, né, que quando a gente pede para eles, a gente está realmente pedindo o socorro, o amparo, a intercessão. E eu gostei também de uma coisa que você falou das preces de intercessão, né? Tem uma outra frase do Chico que também, para mim, marca muito, que é que ele fala da oração da mãe, que a oração de é, uma mãe arrebenta as portas do é céu. poderosa. Pois é, por isso é que eu sempre, qualquer coisa que acontecer, oh, mãe, reza para mim. A Me gente sempre ajuda. pede a mãe para rezar. Deus vai te escutar mais. Maria vai se sentir mais assim. É, A gente sempre pede a mãe da gente para é, rezar. Mãe, reza por mim. é aquele Jesus te acompanhe, vai com Deus, né? E eu costumo aqui, quando os meus filhos vêm até aqui, chegar na janela para dar um tchauzinho. Não é um tchauzinho, ali eu estou rezando, para Jesus acompanhá-los até a casa deles. É uma oração. É oração de mãe, porque mãe sabe, né, quando o filho precisa, quando não precisa, e mesmo não precisando, ela está pedindo todo dia, toda hora, proteja meus filhos. É aquilo que eu te falei, pedir para o outro e esquecer de você. Mas às Uhum. vezes a gente tem que pensar em nós mesmos para depois orar para o outro, né? E isso Eu é estou o amor. aprendendo ainda. Mas Amor, isso é o amor, né? E o amor de é, mãe, eu acho que ele é o ele é mais incondicional. exatamente. Por isso que o Chico disse que arrebenta a É, porta do céu, porque é um amor que é incondicional. uhum. É a oração de mãe. Com certeza. E aí, aqui também tem comentário, né? Muitas pessoas não sabem pedir, passar a exigir de Deus, que é o que a gente falou, né? Então, a gente tem que se policiar para a gente ter essa fé raciocinada, né? Para a gente realmente saber. E aí, a Áurea traz um comentário bacana aqui para a gente também. Orar é estar na presença de Deus para contemplar e agradecer o nosso Criador, as bênçãos constantes que Ele nos assiste. Gente, Exatamente. e todas são as bênçãos, assim, enquanto uns oram para ter um sapato, o outro está agradecendo por ter um pé. É, Enquanto a gente está, às vezes, queixando por alguma coisa que seja material, tem uma pessoa que está pedindo pela saúde, é, né? A gente despertou de manhã e alguém acabou de desencarnar. Então, assim, tudo é motivo para a gente realmente agradecer. Tudo é motivo para a gente ter essa comunhão. Por isso que eu sempre falo, em tudo dai graças, em tudo dai dar graças. graça mesmo, né?
Chico mesmo fala que tem um pedaço dele lá, um texto dele lá que fala que às vezes eu quero ter um sapato melhor, um sapato bonito, enquanto o outro só queria ter pés, né? Eu quero ter isso, uma casa assim, eu só queria ter um teto, né? Então, há diferença. Por isso que eu falei que lá nos tipos de oração, ao invés de ser louvar, pedir, agradecer, para mim teria que ser assim: agradecer, agradecer, louvar e pedir. E nós fazemos o contrário, nós pedimos, pedimos, pedimos e esquecemos de agradecer, né? Porque pelo menos falar assim: obrigado, meu Deus, que você me atendeu, eu recebi essa bênção. O ar que a gente respira e que a gente não paga por ele. Agora, na pandemia, a gente está sabendo o valor do ar que respiramos sem Deus cobrar um tostão. E quantos nos hospitais pagando por um aparelhinho para respirar? E eu sempre disse lá na casa de oração que a gente tem que agradecer o ar que respira, que Deus não nos cobra nada. E a gente não sabe o valor. A gente só dá valor depois que perde, né? Até eu acho o seguinte, que nesse momento difícil de pandemia, era sabido que isso iria acontecer, foi avisado, né, pela espiritualidade, e a Terra está passando por transformações. Isso veio para que as pessoas melhorem, para que as pessoas se amem mais. Mas não estou vendo melhoria em ninguém, não. Estão querendo voltar ao normal, o anormal, o anormal. Mas, assim, egoísmo, vaidade, eu e o próximo. E o amor. Porque a pandemia veio, ela não olhou idade, sexo, cor, né? Não olhou riqueza, pobreza, todos nós. É uma transformação na Terra. Então, nós devemos melhorar. É o que eu falei, é melhorar dia após dia. Aquele pensamento de melhoria. Uhum. E a E é gente, né? o motivo da gente estar aqui, né? A gente realmente evoluir, crescer. A gente precisa de sair daqui melhor do que a gente chegou, né? A gente tem que deixar esse legado, né? Que daqui o que a gente vai levar é isso mesmo, o que a gente realmente conseguiu progredir. Pessoal dando parabéns, falando que está adorando a Obrigada. palestra, Obrigada. todo mundo agradecendo por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Muito Falar que obrigada. o tema é essencial. E é verdade. A Mônica Muito obrigada. falou. Eu que agradeço a oportunidade, né? E com isso eu aprendo um pouco mais. Com certeza. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele falou o que a gente vem falando aqui. Todo mundo que vem e fala a mesma coisa. Nossa, é tão bom fazer isso porque a primeira pessoa que precisa escutar sou eu. Sou eu, exatamente. É quando a gente abre o Evangelho, que vai fazer uma leitura, quando você abre o Evangelho e olha, aquilo primeiro é para você e depois para a outra pessoa, Uhum. né? Então, a gente aprende muito e a gente cresce muito com isso. E é o que nós precisamos, é o nosso aprimoramento pessoal, o nosso crescimento, a nossa evolução. E em tudo dai graça. Tudo dá graças. A Mônica falando que às vezes é raro a pessoa pensar primeiro no outro, né? E depois em si, mas tá dentro, né? É aquilo, a gente precisa, assim, né? Uma coisa que a gente também precisa de aprender, que é igual você falou, né? Eu preciso de realmente cuidar de mim para eu ter força para cuidar do outro. Mas é louvável também a gente ter esse pensamento no outro. E a Áurea traz outro comentário também. O ato de orar para nossos irmãos é um ato de amor e de caridade, com certeza. Exatamente. É, é.
Pessoal agradecendo, falando que a fé unida à oração realiza todos os nossos desejos e pedidos que fazemos a Deus. Sim, e principalmente aquilo, né? Da forma que a gente precisa, não necessariamente da forma que a gente quer. Exatamente. Ah, lá que bonitinho, ó, Alessandra Brenha Baldi falando, muito boa palestra. O Heitor também está assistindo a vovó Zezé. Ai, que lindo! Ai, lindo, coraçãozinho, vovó Zezé te ama. O que eu peço à irmã Lavina por esses meninos, no crescimento, né, deles, espiritual, né? Peço aos anjos, né, de Papai do Céu para protegê-los à noite, principalmente, né? É aquilo que eu falei, a oração, é o amor de mãe, o amor de avó, né? E a gente esquece da gente para pedir para o outro mesmo. Isso aí vai ser sempre assim. Muito obrigada, Alessandra. Beijinho no Heitor, beijinho na Cecília, beijinho no Felipe. E aí a Mônica fala aqui pra gente também. Deus sabe das nossas necessidades, mas ainda Exato. assim precisamos pedir, louvar e agradecer. Exatamente. É. Muito bom. Aí o pessoal falou que o áudio está um pouco baixo, mas pior que agora eu só vi agora. O pessoal dando parabéns, falando que a palestra está muito boa, isso mesmo. Que não existe oração que fique sem resposta. O pessoal agradecendo por essa oportunidade, gostando dos comentários. E é muito por aí. Excelente, excelente. Muito bom. Querida, quer falar mais alguma coisa? Fechar seu pensamento? Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Pelo aprendizado, pela oportunidade, pela casa maravilhosa lá da Irmã Lavínia, agradecer à Irmã Lavínia, a todos os dirigentes de reunião, e pelo acolhimento, né? Só tenho que agradecer mesmo. Com certeza. Muito obrigada. Muito bom. Excelente, meu bem. Muito obrigada por essas excelentes reflexões, por essa possibilidade de te ouvir, da gente pensar juntos, né? É a forma de nós estarmos juntos, apesar de separados pela situação, mas que no tempo certo tudo há de se tudo passa. Tudo vai passar. Com certeza. Exatamente. Muito bom. Então, agradeço a todos os nossos amigos que estiveram aqui com a gente hoje, mesmo que não pôde estar ao vivo, né? Tá baixo, não estou te ouvindo. Oi? Estou agradecendo. Não. Oi, tá me ouvindo agora? Oi. Agora sim, você estava falando muito baixinho. Ah, então o pessoal reclamou mesmo do áudio, mas eu só vi agora. Mas então. Vou repetir tudo de novo, vou voltar. Vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Vamos lá. Mas bom. Você chegou apavorada. Mas eu achei que fosse problema. Oi? Eu achei que fosse problema no meu celular aqui, mas eu tô vendo. Não, podia ser o microfone, podia ser o microfone daqui. Mas dá certo, depois a gente conserta aqui. Mas então, agradecer a todo mundo que assistiu. E eu gostaria de fechar com uma prece de Meimei, que eu acho que realmente vai se encaixar muito bem, porque ela se chama Orando Cada Dia. Então, nessa prece, né, que é psicografada pelo Chico, que nos foi enviada pela Meimei, ela diz: Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consistas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam também preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos.
Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que o cansaço e a dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. E que assim seja. Que assim seja, né? Boa noite a todos, muito obrigada. Que Jesus nos ilumine, né? Que possamos continuar juntas trabalhando na seara do Divino Mestre. Que assim Muito obrigada. seja. Obrigada, boa noite. Boa noite.